Amém, amados. Então, agora vamos continuar, né, dando início na série do Pai Nosso. Hoje chegamos à sétima parte da oração do Pai Nosso. É verdade. Passa rápido, é? Uma oração de 2 minutos, como a gente costuma falar, né? E hoje vamos então tentar entender um pouquinho mais do que Jesus está nos ensinando quando ele disse: livra-nos do mal. Ele nos ensina a orar: livra-nos do mal. Precisamos entender que o mal está ao redor de nós o tempo todo. Todo tempo. Qualquer ser humano, em algum momento ou em vários momentos, é atingido pelo mal. O mal e o bem convivem permanentemente na vida de cada um de nós. Seria bom se só existisse o bem. Mas não está. Mas o mal entrou no mundo já no início, a partir da queda do homem, entrou o mal no mundo. Verdade. Então Jesus nos ensina a orar ao Pai, pedindo a Ele que nos livre do mal. E que mal é esse? Hoje nós vamos mencionar 3 esferas do mal. Três Olha, esferas do mal. A primeira dela é livra-nos do mal que há no diabo. uau. E isso aí é muito fácil para nós, né? Está claro para todos nós de que o diabo ele é maléfico. Não. João 10,10 disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele é uma pessoa má, né, pessoal? Ele é o mal em pessoa. O diabo, ele é o mal em pessoa. Ele só sabe fazer o mal. Até o bem que parece ser bem, na verdade, é o mal, né? Ele se alimenta e vive fazendo mal às pessoas. Ele causa mal às pessoas em todo o tempo. E às vezes, muitas vezes nós pensamos que é algo puramente natural que está passando com a gente. Na verdade, é ele causando mal na gente, né? Ele é espírito e pode até possuir pessoas, né? Nós chamamos isso de possessão maligna, Verdade. né? Então ele age na pessoa para fazer mal a elas. Para outras pessoas. E às vezes até a mesma pessoa, né? Nem todas as pessoas, pastoras, são possessas pelo diabo. As pessoas são, às vezes, são pressionadas, às vezes a situação da vida, Oprimidas, nem tudo é o diabo que está possuindo a pessoa, né? E na Bíblia, somente em 2 lugares a gente encontra que o diabo possuiu alguém, né? Judas e o rei de Tiro. Isso nós podemos observar lá em Ezequiel 28, de 11 a 19, se depois você quiser procurar, e Lucas 22, 3, né? Então, as suas ações, geralmente, as ações do diabo, elas se vestem, vamos dizer assim, de purpurina, né, pastora? Ele enfeita a coisa para parecerem bonitas, né? Mas no final, o que dá? É São caminhos de morte. Né? É verdade. Na semana passada, pastora, nós falamos sobre Davi, que ele foi tentado, né? Ele teve uma tentação. Nós falamos sobre isso quando falamos da tentação. Não nos deixes cair em tentação, né? Nós citamos Davi, que foi tentado pelo diabo, né? Davi ele viu Betseba e ao invés de orar e pedir a Deus que o livrasse do mal, ele se deixou levar pelo seu próprio desejo. Desejo legítimo, né? Mas fora do controle de Deus. Ele é homem, afinal de contas, vê uma mulher bonita, ele foi tentado, mas ele poderia ter saído bem, mas não saiu. Ele foi alcançado e o mal alcançou a sua vida. E como resultado dessa escolha do mal, muitas consequências aconteceram na vida de Davi. Né? Então, além de ser malvado e se vestir, né, de purpurina, querendo nos enganar, o diabo também é mentiroso. E é o pai da mentira. Jesus, falando sobre as obras dos fariseus, ele disse, no Evangelho de João, está registrado no capítulo 8, verso 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe
os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, amados, não há verdade no inimigo. Ele é um enganador, ele é um ilusionista, ele é como um mágico. Ele faz aparecer uma coisa que é extraordinária, mas em realidade ele quer nos levar para um poço, ele quer nos enganar, nos fazer mal. Então as pessoas pensam que existe algo de bom em algumas ações propostas pelo inimigo, mas em realidade não tem nada de bom, Nada, né, nada. pastor? E como causa ele esse mal? Bom, ele está determinado a acabar com nossos sonhos, nossa família, nossa vida. Ele está agindo para tocar no principal que Deus quer cuidar. Principalmente nós que somos filhos de Deus, que somos apaixonados por Jesus, ele quer de alguma forma tocar na gente. Porque se ele toca na gente, ele toca em Deus. Ele não pode fazer nada contra Deus, ele É não pode fazer nada verdade. contra Jesus, ele vai fazer Contra contra nós. nós. Ou contra nossos filhos, né? Se É, ele quer atingir nossa vida como casal, pode querer tocar também a vida de nossos filhos. é. E aí ele consegue fazer isso. Ele mata, rouba e destrói. Destrói relacionamentos. Ele está todo o tempo agindo para, de alguma forma, ele tocar e fazer um mal na vida da gente. Então, essa é A primeira esfera do mal, primeira né? esfera do mal. Então, nós temos que orar pedindo: Livra-nos. livra-nos do mal que o diabo pode causar contra nós. Amém. Em segundo lugar, pastora, existe o livramento, a oração, para livrar a gente do mal que há na vida. Aqui não estamos falando sobre o diabo, estamos falando do mal da vida. Da vida Coisas em si, do né? dia a dia da gente, né? Tem coisas que não são causadas por nós e muitas delas também não são causadas pelo diabo diretamente, né? Elas fazem parte da vida de todo ser humano, não somente nós os cristãos, mas de toda a humanidade. E a razão disso é que nós sofremos as consequências da queda, né? De Adão e Eva. Quando nossos primeiros pais pecaram, a terra, a vida, ficou debaixo da influência do inimigo. E daí surgiram as doenças, daí surgiram as consequências diversas, a inimizade entre irmãos, toda a dor, a inveja, a ira, a raiva, né, os problemas de desencontros entre tudo que casais. aconteceu foi razão da queda. Então a queda trouxe o mal para esse mundo, né? Nós deveríamos estar vivendo uma situação diferente, né? Então, a oração que a gente precisa fazer, que livra-nos do mal na vida, é que nos livre, por exemplo, dos acidentes próprios no trabalho, na vida da gente, né? E quantos de nós não oramos Hoje, essa oração, né? Às esses vezes, quando dias, estamos saindo para o trabalho, sempre dizemos: Senhor, nos guarda no caminho, nos guarda no trabalho, Senhor, que meu chefe esteja bem, Pai, livra-nos de qualquer coisa que possa acontecer. Nós oramos assim, nós sabemos que você ora dessa maneira. E às vezes podemos perder o emprego, né, pastor? hoje mais do que nunca, né? Com esse problema que estamos passando, há uma grande ansiedade no coração das pessoas da perda do trabalho, do corte do salário. E já Muita tem gente acontecido, reduzindo o salário pela metade ou 25%. Então, é uma oração genuína. Senhor, livra-nos Amém. da causa que hoje pode acontecer com a gente, de nós perdermos nosso trabalho, sermos reduzidos, né? E que nos livre também da maldição ou da maldade dos ladrões. Sim. Vivemos numa sociedade perigosa. Tremendamente. Por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos guerra, por exemplo, né? Não temos sequestros. Graças a Deus, né? E não temos grandes terroristas, né? Esperemos que o Senhor nos livre desse mal também. Mas temos alguns sequestros,
E tem muitos ladrões, né, pastor? Muito Muita ladrão. violência Muita na violência, rua. maldade das pessoas, fazem coisas. Às vezes não dá para entender, você vê algumas notícias, a pessoa está na rua, tranquila, num carro, o ladrão chega e Que abre o vidro do coisa! carro e pum, dá um tiro na pessoa e Meu vai Jesus. embora. Uma maldade tremenda. Né? Livra-nos do mal. Nós temos Livra-nos que desse orar. mal, livra-nos desse mal e orar para a nossa família, nossos amigos, que haja, que consigam, que o governo, por exemplo, consiga organizar essa coisa da Segurança segurança pública, de né? maneira que a gente possa estar mais tranquilo, né? Como alguns países, né? Eu lembro que no tempo que você era mais moça, lá, né, que eu ia na Argentina, eu lembro que Era você, às tão vezes, tranquilo. 3 da manhã, a gente andava pela rua tranquilo, Era tão de tranquilo. mãozinhas Já dadas. não é do mesmo jeito. Já não é, lamentavelmente, do mesmo jeito. Então, temos que orar que o Senhor nos livre, né? Dessas adversidades e das adversidades da vida em si, né? Como outros eventos que nos acontecem. Por exemplo, no início de 2019, você foi vítima de um temporal. Conta um pouquinho Na como que verdade, foi, como que você se são sentiu. adversidades da vida, né? Como nós estamos falando, poderia cair com qualquer pessoa, mas caiu comigo. Eu estava vindo de um shopping center, voltando para casa, e veio uma chuva, e estava eu com o diretor da nossa instituição, passando, de repente pensamos que era uma poça d'água, de repente o carro entrou e começou a afundar, e olha, foi um desespero, a gente querendo sair, a chuva caindo, não era uma poça, já havia já uma baixa, e olha, resultado, nós ficamos ali, tivemos que sair do carro, o carro cobriu, né, de água, tinha um rio que vinha. E foi levado, né, pela Não, correnteza, o o carro. carro ficou ali naquele lugar, só de vou levar num pedaço da correnteza e depois uma árvore segurou ele. Né? Ah, E a gente depois saiu do carro, conseguimos encontrar um lugar em cima de uma ponte e ali nós ficamos a noite toda debaixo daquela chuva, pastora. que tremendo. Eu lembro que você me ligou porque eu estava no Rio e me disse o que estava acontecendo e eu fiquei orando para Deus livrar vocês também desse mal. Mas a gente não sabe, às vezes, quando a gente ora para que o Senhor nos livre do mal, podemos afirmar que nesse momento houve o livramento. Mas quantas pessoas no mesmo dia foram atingidas e foram levadas pela correnteza e muitas morreram. Exato. Durante toda aquela noite eu ficava orando, dizendo, Senhor, que tu me dê graça, né? Que o Senhor me ajude. Né? Eu orava e pedia que o Senhor, eu vendo a correnteza subindo, eu digo, Senhor, eu não tenho para onde sair. Né? Ou seja, que situação só tão mesmo pela difícil. graça. Eu fui livrado, graças a Deus, mas muitos casos ali, muitas pessoas realmente foram atingidas. Né? O mesmo ocorre com a gente quando ora, ou às vezes quando a gente não ora. Às vezes quando a gente ora, pode acontecer coisas, pastor. Existe um evangelho que é pregado no dia de hoje, que é um evangelho de que Deus não permite que aconteça nada com seus filhos. Isso é parte da verdade. Às vezes Deus permite porque Deus tem propósitos. E aí é que nós temos uma verdade que precisa ser alimentada. Passa com a gente todas as coisas que passam com qualquer ser humano. Mas conosco não passa nada que não seja no controle de Deus. Amém. Glória a Deus. É isso, pastor. Nós que somos filhos e filhas de Deus, estamos na palma da sua mão, né? Somos guardados pelo Senhor. Mas, mesmo orando e estando nas mãos do Senhor, Ele, se tem um plano maior, pode permitir que alguma coisa aconteça. Né? Nós precisamos orar então também que Ele nos livre das crises na vida, né? Quantas crises a gente passa? Às vezes desentendimentos familiares, né, com pessoas queridas, às vezes outras pessoas nos entendem mal e por querer a gente se comunicar de uma maneira melhor, acaba fazendo pior ainda e criando mais adversidade, né? Outras pessoas passam por crises na vida, como Jó, por exemplo. Jó aparentemente era um homem justo, puro, fazia cultos todos os dias, orava com a família, orava pelos seus filhos, mas de um dia para o outro ele perdeu tudo. Perdeu tudo que tinha, pastor.
Interessante que os seus amigos, após acontecer isso com ele, de perder tudo, perder filhos, perder todos os bens, tudo foi destruído, alguns amigos chegaram para ele, até a sua própria esposa, né? Disse, olha, você é um maldito, né? Negue esse seu Deus, meu amigo, negue esse seu Deus e morre. Que Ele foi coisa! injusto com você. Você não merece isso. Onde está esse seu Deus? Né? Imagina você, diante de uma situação como a que Jó experimentou, de tanta perda, ter pessoas dizendo: você não tem mais o que fazer. Não tem Deus nenhum que está te ajudando. Ele te desamparou. Oh, Né, pastora? Jó foi vítima de sua própria crise, né, na crise que ele viveu. Mas mesmo na sua crise, passando por todas essas coisas, Jó pôde ver alguma coisa que seus amigos não puderam ver. que maravilha! Né, pastora? Sua mulher não pôde ver. Ele pôde ver que existia um Deus, o Redentor. E aí lá no capítulo 19, de 5, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Olha que coisa maravilhosa! É. No Antigo Testamento, É. ele já teve uma revelação de que Jesus é o Redentor, queria ressurgir na morte. Ele já tinha essa fé. É verdade. Que é isso? Podemos dizer que esse é um texto profético. É né? profético, sem dúvida. Então Jó não duvidou de que havia um Redentor, Amém. que iria redimi-lo, que iria transformar a sua vida, que faria algo novo nele. Ele não duvidou disso. E porque não duvidou disso e continuou crendo até o final, Deus acabou por restaurar todas as coisas que ele perdeu. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Todas as coisas que ele perdeu. Nós oramos também, Senhor, livra-nos dos acidentes de percurso, né? O carro pode bater e às vezes bate, né? A nossa geladeira pode estragar, sofremos acidentes diversos e podemos morrer. E podemos morrer. Né? E isso acontece com todos nós, com crentes e não crentes. Isso acontece com pessoas que vivem em oração e pessoas que não oram. Santos de Deus, pessoas maravilhosas, com um ministério triunfante. Olha, acontece com todas as pessoas. Né? Alguns dos nossos antepassados, nossos heróis da fé, morreram jovens, morreram com 20, 25 anos, 30 anos. Alguns morreram idosos, com 90 e poucos anos. 90 e poucos anos, como João morreu velho. Né? É interessante que Tiago, bem no princípio do ministério, ele é morto, corta, né? Quer dizer, a cabeça dele. Então, existe para todos o momento de Deus. E uma história que a gente tem, que a gente queria deixar para você, é a história de um grande homem de Deus do passado, do século passado, chamado David Wilkerson. Muitos devem lembrar dele. Eu sei que hoje em dia não tem muita gente que conhece a história de Wilkerson. Nunca viu o livro, nunca leu o livro chamado A Cruz e o Punhal. Vale a pena você ler esse livro. Vale a pena. É uma história fantástica. Porque ele iniciou o trabalho, né, com pessoas presas às drogas em Nova York. Né? E criou um ministério internacional. Tremendo. Desafio Jovem. Desafio Jovem. Vale a pena você conhecer esse ministério, é um ministério fantástico, né? David Wilkerson, com tudo que ele fez, aos 79 anos de idade, ele que foi até fundou uma igreja lá no Times Square, nós fomos lá, linda igreja, né? Teve um acidente de carro. É uma foto, se você ver essa foto no jornal, ou melhor, na internet, é uma foto horrível. Como o carro dele bateu de frente contra um caminhão. Né? Então, assim, interessantíssimo como que Deus faz as coisas. Né? Ele estava vindo de pregar, naquela manhã ele escreveu alguma coisa que a gente vai ler para você. Nós vamos ler para você, porque é fantástico o que ele fala. Né? Então, é interessante também que ele morre, mas sua esposa não. Poxa, mas porque morre o pregador e a esposa, que é 2 anos mais nova do que ele, não morre. Ele não era mais importante do que a sua esposa, vamos pensar assim?
Ele não poderia ser mais bem utilizado do que ela? Com tantas almas que se podia se converter? A gente não entende essas coisas. São coisas que ficam ao critério de Deus, julgar essas coisas. A gente tem um critério de pensar. Por que Deus não leva aquele ladrão e deixa essa gente boa, gente maravilhosa como esse homem? Né? Como que Deus diz, né? Ali perto da sua morte, então, ele escreve naquela manhã, ou algo que, um blog, chamado blog, né? Um blog, ele escreveu um artigo, diz assim, quando tudo falhar. Esse artigo que escrevemos aqui, algumas coisas, eu quero ler para você. Para quem passa pelo vale da sombra da morte, ouça essa palavra. O pranto durará algumas escuras e terríveis noites. Mas em meio a essa escuridão, de repente você ouvirá o sussurro do Pai. Eu estou contigo. Imagina o pastor aqui, ele deve ter ouvido isso naquela noite. Parece que foi uma oração profética, uma oração para ele mesmo. Né? Neste momento, não posso dizer-te o porquê, porém um dia tudo fará sentido. Verás que tudo era parte do meu plano. Não foi um acidente. Não foi uma falha de tua parte. Agarra-te forte. Deixe que te abrace nesta hora de dor. Isso não é fantástico, pastora? O que isso pode nos ensinar, pastora? Para nós, para os filhos e filhas de Deus, não existe acidente. Não existe acidente, é verdade. Deus faz todas as coisas convergir segundo o seu plano perfeito, segundo o seu propósito, né? David Wilkerson conclui esse blog que escreveu nesse dia, o dia de seu acidente, amado. Deus nunca deixou de agir com bondade e amor. Quando falham todos os meios, o seu amor prevalece. Segure firme a sua fé. Permanecei firmes na sua palavra. Não há outra esperança neste mundo. Por isso, amados, nós precisamos sempre estar orando a oração do Pai Nosso. Pai, livra-nos do mal. Livra-nos do mal que nos leva a murmurar contra esses percursos da vida, essas adversidades da vida, essas tragédias, essas crises, as doenças. Quantas vezes murmuramos? A gente não entendendo o porquê, não entendemos às vezes. A gente acaba se tornando uma pessoa amarga. Quando as coisas passam com a gente, e não passa com o vizinho, não passa com o outro, ele olha, por que passa comigo e não passa com ela? Nos tornamos pessoas amargas. É verdade. Né? Ficamos murmurando, criticando, falando mal de tudo, de mal com a vida. Né? Crente não pode estar de mal com a vida. Tem que estar de bem com a vida. Amém. Né? Amém. Agora, como é que Deus nos livra, pastor? O que acontece? Como é que funciona tem isso? algumas maneiras, né? Nós selecionamos 3. Primeiro, né? Falando desses acidentes de percurso da vida, pode ser que não haja acidente nenhum. A gente ora e o Senhor nos livra. Eu lembro que no início deste ano, nós estávamos vindo do Rio para São Paulo e você estava dirigindo, estava chovendo, Haná estava no banco de trás, eu do seu lado, e de repente aparece um caminhão do meu lado, né, desse lado, e você tenta colocar o carro um pouquinho mais para onde estava o muro, ele foi entrar, que fazia separação. E ele foi entrar e nem sequer avisou, né? Não estava. Ele entrou, assim, foi querer ultrapassar. Olha. A gente parece que se comprimiu, ficou pequenininho. Olha, mas passou uma coisa mais ou menos assim, de espaço. Olha, o Senhor nos deu livramento. Nós dizemos assim, obrigado, Senhor. O Senhor nos livrou de um acidente. Então, essa é uma maneira em que Deus nos livra, não permite. Você percebe que houve um livramento. Você percebe. Foi um livramento. Né? Isso. Obrigado, Senhor. E você acaba dizendo isso quantas vezes? Às vezes você vai atravessar a rua descuidadamente, às vezes. E o Senhor poupa a nossa vida, né? Então, nos livra dos acidentes.
Às vezes, o Senhor permite passar pelo acidente, como no caso de David Wilkerson e a esposa. A esposa foi poupada da morte no Passou pelo acidente. acidente, mas foi poupada. Passou pelo acidente, mas foi poupada. E a última seria ser vítima do acidente, que foi como no caso de David Wilkerson. No caso dele, Wilson, sua esposa não foi poupada, mas ele não. Ele não. Porque Deus tinha um propósito para ele. Glória a Deus. E de qualquer forma, há um livramento, porque eles vão dizer assim, o livramento de continuar nessa vida tão ruim e chegar à glória, à presença do seu Pai, à presença do Senhor, que ele tanto pregou, né? Eu gosto de sempre lembrar o Salmo 139, né? Que diz que o Senhor tem nossos dias escritos e contados desde antes que a gente nascesse. Então, por que ter medo de um acidente? Nós precisamos orar, livra-nos do mal, porque sabemos que o Senhor nos livra. Mas quando chega o momento dele nos levar, não interessa da forma que seja, ele vai nos levar. Esse que o segredo está aí, pastora. A forma não é tão importante. O importante é se ele quer nos levar. Amém. Ele vai nos levar, seja como for. A nossa fé está firmada Amém. em Jesus. Nós vivemos em paz, porque sabemos que Deus nos leva quando Ele quer. Quando Ele quiser que a gente esteja perto dEle lá nos céus, Ele vai levar a gente, seja por uma doença, um acidente de carro. Eu acho que David Wilkerson foi a mesma coisa. Uhum. Foi um modo que Deus usou para levá-lo, podia ter levado com uma doença. Ele podia ter ficado 6 meses no hospital, entubado e lá, mas Deus levou ele rapidamente. Deus tem os seus caminhos, né? Por isso podemos afirmar, pastor, que para os filhos e filhas de Deus não existe acidente, mas existe o propósito de Deus. Essa Amém. É a segunda esfera do mal, né? Uhum. Então nós falamos do mal que há no diabo, falamos do mal que há na vida, e agora vamos falar sobre o mal que há em nós. Aqui é que o negócio pega. O mal que há em nós, oh, meu Deus, impede algumas coisas em nossa vida, né? Primeiro, impede que a gente cumpra a vontade de Deus. O mal que há em nós, né? Faz com que a gente saia dos seus propósitos, né? Daquilo que Deus quer fazer de melhor para nós, de que Deus quer conduzir a gente. Porque às vezes a gente se acha dono, senhor da nossa vida, né? E queremos fazer a nossa própria vontade e não fazer a vontade de Deus. Então, e aí nós achamos que nossos pensamentos são sublimes e não precisamos de intervenção de ninguém. Geralmente acontece isso, né? Fazemos uso da justiça própria e queremos resolver todas as coisas através dessa justiça própria, né? E para isso, pastor, eu gostaríamos nessa noite de hoje identificar como se dá essa justiça própria na vida de um profeta. Vamos falar então de Jonas, né? Profeta Jonas. Deus tem um chamado para Jonas. Como está escrito, se você abrir em Jonas, né? Capítulo 1, verso 1 e 2, você vai encontrar que está escrito assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Qual era o chamado então? O chamado, a missão dele era ir para Nínive, porque Deus tinha um propósito para ele em Nínive. Fazer o quê? Ele precisava pregar a palavra de Deus aos ninivitas, a fim de que esses se arrependessem. Esse era o chamado de Jonas. Deus estava incomodado com a vida que estava em Nínive, como as pessoas viviam lá. Então ele vai chamar um homem de Deus. E é sempre assim que Deus faz. Quando Deus quer refazer alguma coisa, mudar uma história, mudar um povo, ele vai contar com um homem ou com uma mulher, servo dele, que está disponível para ele, para realizar essa obra. E Jonas responde ao chamado de Deus. Só que responde de uma maneira completamente
completamente diferente da que a gente imagina, né? Porque quando Deus chama um profeta, a gente pensa que esse profeta irá ser obediente ao Senhor, como diria um amigo meu. Se eu fosse Deus, eu não ia escolher Jonas. Mas Jonas se recusa a ir. E em vez de ir para Nínive, ele pega um barco para o lado contrário, para Tarsis. Ele não queria. Na verdade, Jonas, logo do princípio, ele não queria ir para Nínive, porque eram pecadores, eram pessoas maldosas, não mereciam. Ele sabia que Deus poderia fazer alguma coisa de bom, então o que mais ele queria era promover uma justiça contra esse povo, e não ir lá para pregar, porque... A bondade, né, de Deus. Porque ele sabia que Deus ia promover alguma coisa diferente lá. Ele queria destruir e não promover arrependimento, porque a pregação poderia Interessante que Deus conhecia que Jonas conhecia que Deus era bondoso, que era misericordioso. E ele pensou assim, ele está me chamando para clamar lá, mas ele não vai destruir essa cidade, não. Ele está me mandando para lá e eu não quero ir, porque eu vou pregar e eles vão se converter. Deus vai se arrepender, não vai mandar o mal para eles, e aí eu vou ficar com muita raiva. Ele estava muito chateado. A justiça dele era maior que a justiça de Deus. E às vezes não acontece isso com a gente. Acontece, pastora. Muitas vezes a gente tem problemas com pessoas e a gente, às vezes, não ora pelas pessoas. Isso que Jesus disse para orarmos pelos nossos inimigos. Porque os nossos inimigos, o que a gente quer é justiça contra eles. Claro, sem dúvida. Nós queremos, como dizemos, nós queremos ver a nossa justiça, nossos inimigos pelas costas. Queremos vê-los no mal, né? Se nós não gostamos dela, não podemos esperar que Deus possa querer fazer alguma coisa com essas pessoas para melhorar a vida delas, né? Mas Deus, então, pastor, o que ele tem que fazer? Ele tem que tratar conosco. Isso. Tem que tratar com o nosso julgamento. Tem que tratar com essa habilidade nossa ruim, com o nosso egoísmo, né? Tem que tratar com a gente. Com esse não desejar o bem das pessoas que a gente acha que não merecem o bem. Porque nós temos nossa maneira de julgar, né? Mas Deus não vê da mesma forma. Deus é um Deus de graça, de bondade, de misericórdia. E graças a Deus que Ele não vê do mesmo modo que nós. Assim como Jonas, a gente estaria dizendo, não vou fazer isso, não vou orar, não vou falar de Jesus, não vou fazer porque não merece, né? São pessoas que merecem mais o julgamento de Deus do que a misericórdia e a graça do Senhor. Então, o mal que estava em Jonas era esse, era não querer o bem desse povo, porque esse povo não merecia, e era querer fazer valer seu próprio juízo perante o juízo de Deus, né? Esse era o mal que havia nele, pelo menos até esse momento, né? Então, o que Jonas faz quando Deus fala para ele ir para Nínive? Era ir para Nínive, ele foi para outro lado, foi para Tarsis. Para Tarsis, né? Então, Deus vai tratar com Jonas até que este seja liberto do mal que estava nele. Livra-nos do mal. Em Jonas. Havia um mal em Jonas. Eu acho que o mais difícil é orar esse pedaço, não para o diabo e não para coisas da vida, mas para a gente. Livra-nos do mal que há em nós. E como nós temos coisas más em nós, né? Então não é assim que nós agimos, pastor? Sim, agimos quase sempre, regularmente, né? Quando não entendemos ou não queremos cumprir a vontade de Deus, e a gente tem que pensar que assim como aconteceu com Jonas, Deus quer tratar com a gente também, né? Deus vai tratar com a gente de qualquer maneira, né? Vamos ver primeiramente, pastora, como é que Deus trata com Jonas? Primeira coisa que Deus faz, o que é? Bom, ele entra no barco, e quando ele entra no barco, começa uma grande tempestade, e por causa dessa tempestade, as pessoas que estão dentro do barco começam a averiguar quem é que está aqui, reconhecem que está Jonas, perguntam para ele. Queriam ver os deuses, que Deus que tinha... Sim, queriam saber que Deus ele servia, que estava tão irado com ele, e ele no final reconhece, eu sou o problema dessa tempestade, me joga na água. E jogaram na água, e quando jogou na água, o que acontece? Vem um grande peixe
engole Jonas e fica lá 3 dias. Enquanto ele está na barriga, digamos assim, né, no ventre desse peixe, ele ora. Ele faz uma oração de conversão. Realmente, ele se sente arrasado pelo seu coração. Ele disse que está no fundo do abismo, que o Senhor é misericordioso e fiel, que ele reconhece. E Deus ficou tão comovido com isso, que faz, pastor? Deus fala para o peixe. Fala para o peixe. É muito interessante isso. Deus fala ao peixe e este vomitou Jonas na terra. É demais. Esse é um milagre também, né? A gente vem falando de milagres. Quantos milagres no Antigo Testamento também. Então, Deus fala de novo com Jonas. Jonas capítulo 3, verso 2, disse assim para Jonas: Jonas, depois que ele saiu do peixe, né? Dispõe-te, vai a grande Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Dessa vez, então, Jonas se levanta e vai para Nínive. E aí, por 3 dias, ele fica pregando. E o que aconteceu, pastor? Está recorrendo toda a cidade. Né? A sua mensagem dizia que para arrependerem dos seus erros, das coisas que estão fazendo, e que se não se arrependia, em 40 dias seriam exterminados. Certo. Parece que isso tocou no coração das pessoas e chegou ao rei. O rei disse: opa! E começou a fazer. Proclamou um jejum. Nem os animais, nem as pessoas podiam nem comer grama, os animais, nem água, nem as pessoas, desde o mais grande até o pequenininho. Jejum completo. E aí Nínive foi poupada. Veio um grande arrependimento. Da destruição. Né? Veio um grande arrependimento. E o mal que existia em Jonas... Aquele primeiro mal acabou, mas volta a ter um outro mal. Aparece não um outro me diga. Mal. Aparece um outro mal. Né? E que mal era esse que apareceu agora, pastor? Esse mal, vamos dizer assim, é aquele mal da concupiscência da carne. Né? Da concupiscência da carne. O que é isso? Vamos ver um pouquinho sobre o que realmente a gente quer dizer com a concupiscência da carne. Concupiscência são os desejos carnais. Os desejos carnais sem controle. Sem estar debaixo do controle divino. Né? E como é que a gente vê isso em Jonas? Quando temos um texto que diz, né? Com isto, né, que Deus havia perdoado a Nínive, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ou seja, quando eles se arrependeram e voltaram para Deus e Deus perdoa, Jonas ficou desgostado e irado. E isso é uma atitude carnal, atitude da concupiscência da carne. É uma reação carnal que tem nele. Né? O mal que estava em Jonas, então, era o desgosto pelo bem que Deus tinha feito. Oh, meu Deus. E aí? E como é que Jonas reage após o arrependimento da cidade? Vamos ler. Olha o texto da Bíblia. Vamos ler, porque tem um grande texto agora, né? Que diz assim: Jonas orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que disse estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, o Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Mas ele era teimoso, né? Além de ser irado, desgostoso, teimoso para cumprir a palavra, o chamado de Deus. Então Deus responde para Jonas: Jonas, essa tua ira é razoável? Cara, pensa bem, é razoável? Que amoroso que era Deus. Que conversa, né? Que é Deus. Não, Deus conhece o coração de Jonas. Sabe que Jonas, na sua prepotência, o mal que havia ainda nele, Deus conhecia Jonas. Ele queria fazer a vontade de Deus, mas é uma luta. Quantos de nós temos essa luta? Paulo disse que o que eu quero fazer, isso eu não faço. E faço aquilo que eu não quero fazer. Essa tensão dentro da gente existe sempre, né? Sempre vamos conviver com ela e a gente tem que aprender
que ela não pode continuar. Essa luta tem que ser vencida. Amém, Né? Essa amém. luta tem que ser vencida. Então, Jonas pecou, permitindo que seus desejos naturais prevalecessem, né? São desejos que praticamos quando fazemos coisas fora do governo de Deus. São desejos legítimos, ele tinha direito de ficar irado, ele tinha direito de ficar zangado, desgostoso, mas isso humanamente. Mas quando a gente está debaixo do controle divino, do controle de Deus, a gente tem domínio, autodomínio, autocontrole, né, dessas situações. E como é que se manifesta essa concupiscência em nós, pastora? Bom, todos nós temos desejos que Deus colocou em nós. Por exemplo, nós temos desejo de dormir, né? Desejo de comer, nós temos o nosso desejo sexual, nós temos desejo de reconhecimento, desejo de poder, são todas coisas que Deus colocou em nós. Mas quando elas não estão debaixo do controle de Deus, elas se tornam sem limites. E podem provocar grandes desgraças nas pessoas. Então, dormir demais, sexo inadequado, fora do tempo, né, fora do casamento, né, comer desordenadamente, enfim, ter atitudes de inveja, de descontrole, nós todos temos. Não estamos dizendo que não se pode ter. Jonas teve, mas Deus foi tratando com ele na medida que foram aparecendo, porque Deus é bom e Ele quer trabalhar também com a gente. Então Deus queria tratar com esse mal nele, esse desgosto, essa ira que tinha nele, né? Deus queria tratar. Então, diz o texto, Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Meu Deus! Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor para mim é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável a tua ira por causa da planta? Antes disse, é razoável a sua ira, o que você tem. Agora é razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Olha só que prepotência. Jonas não era fácil. Então tornou o Senhor dizer, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha que fantástico. Oh, que bondade de Deus. Conversando com Jonas. Para fazer ele entender. Jonas não é desse jeito. E quantas vezes o Senhor não fala assim com a gente, né? Em nosso coração, quando estamos orando, Ele diz, mas não é desse jeito, não é razoável que você está pensando, não é desse jeito, por que você fica assim com essa situação? Como falou com ele, você fica mal pela planta, que hoje nasceu e amanhã morreu, e tem tanta gente que precisa de salvação. Jonas foi tratado por Deus. E a gente às vezes comete erros semelhantes, pastora, quando a gente se fixa
em coisas deste mundo. Por isso que Jesus disse que o nosso tesouro não está aqui. Né? Verdade. Nosso tesouro está nos céus, nossa herança está nos céus, aquilo que aqui daqui a gente não leva nada, e por causa das coisas daqui da terra a gente tem inimizade, tem Problemas dissensões, familiares? problemas familiares tremendos, né? Por causa das coisas que a gente tem aqui. Como que a gente às vezes se torna tão egoísta, né, com as coisas desse mundo e não estamos olhando para as coisas celestiais, né? Então Jonas precisava ser tratado por Deus. Deus precisava tratar com o mal que havia em Que havia Jonas. em Jonas. Ira, Desgosto, desgosto, né? desprazer pelo que Deus tinha feito, pela bondade de Deus. Ficou chateado, irado, queria morrer, zangado. Mas Deus ainda assim, na sua graça e misericórdia, Deus não condenou Jonas. Que benção. Né? Mas expressou que a sua misericórdia era grande demais para Jonas compreender. E é verdade, como que assim, Deus é tão grande, às vezes ele faz coisas que nos surpreende. Por que Deus faz isso? Por que Deus age dessa forma? Né? Eu lembro que a gente uma vez estava fazendo um trabalho numa prisão lá no Rio de Janeiro e eu fui pregar, pastor, naquela. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar ali era para alguns policiais que tinham sido matadores, pessoas que tiraram vida de pessoas e que deixaram famílias órfãs. E eu, olha, vou contar para vocês, foi difícil para mim. Né? E assim, até hoje é difícil para eu fazer alguma coisa boa, ter uma atitude boa para pessoas que são muito maldosas. Né? Eu tenho um problema com isso. Mas Deus está tratando comigo. Existe uma ira interior, uma ação humana interior que às vezes não. E eu lembro que eu estava lá pregando, olhando para aquelas pessoas, cantando. Com as mãos Glória a levantadas. Deus, aleluia, cantando a Deus. Eu digo, meu Deus, eu vou pregar aqui, vai ser o juízo de Deus para esses caras. Eu vou soltar, vai ser um cacetete na cabeça deles, que eles merecem juízo de Deus. Né? Mas Deus falou assim, Anselmo, ele fez algumas coisas erradas, mas eles se arrependeram. Eu não vou carregar para sempre sobre eles a minha ira. Eles pediram perdão, merecem um arrependimento. E ele merece o perdão de Deus. O apóstolo Paulo, tantos outros foram ruins, fizeram coisas erradas, mas foram tratados por Deus e foram trabalhados por Deus, né? Então isso acontece com muita gente e a gente precisa aprender que Deus quer tratar com o mal que está em nós, né? O mal que havia lá em Jonas foi resolvido aceitando sua graça abundante e sua misericórdia, né, pastora? Amém. Concluindo, pastora. Então, voltando à oração do Pai Nosso, né? Jesus nos ensina a orar e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal que o inimigo, o diabo, queira nos fazer. Livra-nos do mal dessa vida. Livra-nos do mal que há em nós. São 3 orações que a gente tem que continuar orando. Né? Nós precisamos orar. Livra-nos do mal. Porque quando a gente fala livra-nos do mal, parece ser que livra-nos do mal fica meio no ar, né? É, meio sem saber do mal que que mal é esse, né? O diabo pode causar, no mal que a vida pode nos trazer e no mal que está dentro de nós, esse mal que precisa ser trabalhado, tratado, para se tornar uma pessoa dócil, amorosa, semelhante a Jesus. E o Senhor quer nos tratar. Deus quer nos tratar. Vamos orar? Quem sabe você está perto de seu esposo, sua esposa, dos seus filhos, dá a mão. Nós vamos orar e vamos fazer esta oração juntos. Amém? Senhor, Tu nos ensinaste a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal que o diabo tem planejado para nós. Livra-nos, Senhor. Guarda-nos. Guarda-nos das suas mentiras,
de seus projetos, dos seus planos. Livra-nos do mal que Ele quer fazer para nossa família, para nossos filhos, para nós como casal. Livra-nos do mal, do engano, dessa tentação que aparece vestida de purpurina, que é mágica, que parece maravilhosa, mas que seu fim nos leva à morte. Livra-nos do mal desta vida, Senhor, dos problemas que no trabalho possamos chegar até. Livra-nos do mal quando saímos da nossa casa para trabalhar, quando voltamos. Senhor, livra-nos do mal de ladrões, de sequestros, livra-nos do mal, de todas as doenças que aparecem nessa vida. Senhor, livra-nos do mal, de todos os acidentes, livra-nos do mal, mas livra-nos do mal que há dentro de nós. Tu nos conheces, tu sabes que no fundo, nós queremos sempre te agradar, queremos sempre te servir, queremos sempre te honrar, mas somos tão parecidos com Jonas, somos tão parecidos com Paulo, somos tão parecidos com Pedro. Senhor, nos parecemos a Tiago, nós parecemos a Tomé, às vezes incrédulos, às vezes com falta de fé, às vezes duvidando até das promessas da tua palavra, às vezes pensando que nós temos um juízo melhor que o teu. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a alegrar teu coração, sabendo que quando pedimos, Senhor, livra-nos do mal, de alguma maneira o Senhor nos livra. Que a tua Aleluia. bênção repouse sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.